Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos hoje em Gálatas, no capítulo 4, os versículos 4 e 5, onde está escrito assim: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Esse é o texto que vamos refletir, a propósito, falando sobre o tempo estabelecido por Deus, pelo qual ele havia de enviar o seu Filho ao mundo. Então, esta promessa de Deus com relação a este ponto de enviar seu Filho, uma promessa feita lá no Éden a Adão e Eva, que Deus da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e que este um seria a provisão de Deus para restaurar a comunhão, a paz, a alegria e a segurança que Adão e Eva haviam perdido. Mas o Filho entregou-se para cumprir o propósito do Pai, diz-nos a Escritura, ainda antes da fundação do mundo. Quando nada existia, o Filho já se prontificou a cumprir a vontade do Pai. Porém, ficou decidido ao Pai, no seu tempo, enviar o seu Filho, Jesus. E nós encontramos que passaram-se séculos, até que chegou o dia desejável por Deus para cumprir esta promessa. E a Escritura chama a plenitude dos tempos. O que é a plenitude? Quando tudo está completo, quando tudo está em harmonia, está em concórdia. Então, quando Deus fez com que todas as coisas entrassem nesta rota de concordância, todos os elementos e nações e práticas, que elas chegassem a um ponto em que, neste ponto, para Deus seria a plenitude dos tempos, ou seja, o dia que Deus estabeleceu. Ninguém poderia adiantar este dia e nem atrasar este dia, porque este dia foi estabelecido por Deus e não era do conhecimento de ninguém. Portanto, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, Deus lhe revelou, ele dizendo que vindo a plenitude, quer dizer, quando tudo estava pronto, quando tudo estava preparado, porque Deus é ordeiro, Deus não trabalha na desordem, Deus não trabalha no meio da confusão. Então Deus é ordeiro. Por isso que diz a palavra, fazei todas as coisas com ordem e decência. O plano de Deus com relação à criação foi um plano feito debaixo de ordem, de decência. Não encontramos ali nem um atropelo, nem uma desarmonia, nem um conflito, nem uma oposição entre o que Deus fez e aonde colocou. Tudo que Deus fez e colocou no lugar que ele colocou, para as finalidades que ele determinou, as coisas aceitaram aquele lugar e aquela oportunidade que lhe foi dada por Deus. E aqui chega, então, a plenitude dos tempos, quantas promessas e profecias estão nas Escrituras que anunciavam para um futuro, quando Deus haveria de enviar o seu Filho. E este dia chegou. Este tempo chegou. Então está escrito aqui que quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus, que é o Filho unigênito de Deus. Nós encontramos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 1, versículos 1 e o versículo 14, dá-nos a ideia dizendo-nos o seguinte, que
no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo é referência a Jesus. Mas veja que quando chegou a plenitude dos tempos, a qual Paulo está relatando aqui, nesta carta dirigida aos gauleuses, as pessoas que habitavam na Galácia. Então nós encontramos aqui, no versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então está aqui a plena confirmação do que Deus havia estabelecido. Este Verbo, que no princípio, que era o Verbo, que estava com Deus e que era Deus, no versículo 14 nos afirma que este Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando é que este Verbo, referindo-se a Jesus, se fez carne e habitou entre nós? Então aqui em Gálatas está a resposta. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus abençoe a irmã Doraci. Então, observe que quando chegou o tempo determinado por Deus, porque todas as coisas de Deus acontecem conforme a determinação que Deus deu a cada coisa. Nós vamos encontrar depois um outro dia que Deus também determinou que está ainda por vir. Mas, assim como veio o dia da plenitude dos tempos, do nascimento de Jesus, do Verbo se fazer carne e habitar entre nós, assim também virão outros dias. Agora veja uma coisa interessante aqui. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou quem? Seu Filho. Seu Filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus enviou o seu Filho. Porque há um movimento aí dizendo que Jesus é mulher. Esse é o movimento herético. Porque a palavra de Deus diz que Deus enviou seu Filho. Não diz filha, diz filho, homem. Quando Paulo escreveu a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E quando Jesus se apresentava e falava sobre algo relacionado às profecias que estão por acontecer no porvir, ele dizia: porque o Filho do Homem. Em momento nenhum Jesus disse filha, Jesus diz Filho do Homem. Mas as pessoas, com essas ideias limitadas, estão querendo implantar o movimento de que Deus é mulher e de que Jesus é mulher. Quando a Bíblia diz-nos que Jesus nasceu homem, filho unigênito, ele próprio reconheceu-se. E as pessoas o reconheceram. E quando faziam referência a Jesus, disse: nunca homem algum falou como este homem. Então, a identidade de Jesus, Jesus não tinha dúvida do que ele era, e nem as pessoas à sua volta tinham dúvida a respeito de Jesus. Sempre se referiam a ele como homem. E ele sempre se referindo como filho do homem. E Deus, quando se tratava de Jesus, ele dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus abençoe, pastor José Mário. Então é preciso que a gente diga isto, para que tome ciência deste movimento herético que está procurando incutir na mente das pessoas esta situação para perverter a Escritura e dar a ela um outro sentido
totalmente contrário. Quando nós encontramos aqui, que diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Dito isto, está claro então aqui a confirmação do que diz a Escritura: Jesus como Filho de Deus, Jesus como homem, Jesus veio na plenitude dos tempos. O Verbo se fez carne. Como é que ele se fez carne? Se fez carne através da encarnação. Note bem, não é reencarnação, é encarnação, é diferente. Então, observamos aqui que ele despojou-se da sua glória, submeteu-se a cumprir a vontade do Pai, e, portanto, o Pai foi quem gerou todas as coisas, e na plenitude dos tempos, ele enviou o seu anjo para procurar a quem Deus tinha escolhido, ou seja, para direcionar, não procurar, para direcionar a quem ele tinha escolhido para receber no ventre o menino Jesus, que seria gerado por Deus. E o anjo encontrou Maria. E então, nós todos conhecemos essa passagem bíblica, que o anjo chegou a Maria e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela ficou preocupada com esta saudação, e ele disse: não temas, porque desde agora serás chamada bem-aventurada. E disse a ela qual era o propósito dele ali. Era cumprir a vontade de Deus, de trazer a ela a notícia que ela se tornaria a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus. Ela não entendeu, disse: não conheço varão, porque ela sabia que para gerar filhos, só mesmo através do relacionamento entre um homem e uma mulher, para gerar filhos. Como é que isto ia acontecer se ela era uma virgem, se ela não tinha relacionamento com nenhum homem? Como isto deveria acontecer? Como se fará isto? Foi a pergunta dela. E o anjo disse: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Então nós observamos aqui em Lucas, no capítulo 2, no capítulo 1, e o versículo de número 35 diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Será chamado Filho de Deus. Então, quando ela entendeu isto, ela recebeu como a promessa de Deus para a sua vida, e ela então elaborou um cântico, que é chamado o Magnificat, onde Maria procedeu com as seguintes palavras. Lucas capítulo 1, versículos 46 até o versículo de número 53, que diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Então este foi o cântico de gratidão de Maria ao aceitar a missão de ser mãe do Filho de Deus. Então aconteceu assim. E nós observamos que estava determinado o tempo do nascimento de Jesus, a cidade
o local onde ele haveria de nascer e como todas as coisas se concluiria dentro do plano e do propósito de Deus. E assim aconteceu. A vida estava numa normalidade, Maria estava desposada com José, prometida para um casamento, ainda não estavam juntos, estavam esperando o momento certo, e chega o momento que ela recebe esta mensagem e sente no seu corpo estar gerando uma criança, que à luz da Bíblia é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Tudo parece que segue normal para nascer ali onde eles moram mesmo, entre famílias e tudo bem. Mas não era isto que a profecia dizia. A profecia dizia que ele iria nascer em Belém da Judéia, Belém Efrata. E aconteceu que, como veio a plenitude dos tempos, Deus trabalhou nos bastidores para trazer todos ao cumprimento do seu plano e do seu propósito. Então é Deus quem encaminha e conduz todas as coisas para o cumprimento do seu plano. E quando tudo isso estava pronto, criou-se um decreto para que as pessoas fossem alistar-se na sua cidade de origem. E José e Maria deveriam ir a Belém, porque eles eram da casa de Davi, portanto, daquela cidade. E quando isto aconteceu, cumpriu-se o dia determinado por Deus para o nascimento de Jesus, e ele nasceu em Belém da Judéia, cumprindo a profecia de Miqueias, o lugar onde ele haveria de nascer. Então, por isso que diz, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o nascimento de Jesus não foi um nascimento fantasma, um nascimento fora do comum. Não. A concepção de Jesus, a geração de Jesus no ventre de Maria foi sobrenatural. Foi por obra e graça de Deus. Agora, o nascimento de Jesus foi semelhante, igual a que todos nós nascemos, pelo mesmo método. Nascimento natural, normal. Então, ele nasceu de mulher. Ele não veio flutuando e se apareceu e disse, eu sou filho de Deus. Não. Ele nasceu como todas as crianças nascem, na sua encarnação, nascido de mulher, e nasceu numa época em que a lei imperava. Ele estava debaixo da dispensação da lei. Então, até aqui, nós encontramos que a lei dominava. E quando João escreveu que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele deixou claro também uma mudança no que era que dominava aquela época. E diz-nos o seguinte, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Então, a partir do nascimento e da vida de Jesus, em cumprir a lei, ele abriu a oportunidade para a dispensação da graça. É a dispensação que nós vivemos hoje. É a sexta dispensação, chamada dispensação da graça. Se for dividir o estudo em dispensações, nós vamos entender que o estudo dispensacional, ele completa-se em 7 dispensações. 5 delas já se cumpriram. Nós estamos na sexta e a 7ª está por vir. Então já se cumpriram a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, e agora estamos na sexta, a dispensação da graça. Quando esta terminar, se dará início à dispensação milenial. E aí, então, concluirá o plano de Deus através de 7 dispensações. E em cada uma dessas dispensações, Deus fez alianças com o povo que estava ligado a essas dispensações.
Então nós encontramos que tudo isso está dentro do princípio da plenitude dos tempos, algo que foi estabelecido por Deus, mas que agora, com o nascimento de Jesus, foi dado a conhecer à humanidade. E nascendo sob a lei, vivendo debaixo da lei, cumprindo a lei, ele então agora estabelece a dispensação da graça. Por quê? Porque ele veio para remir. Remir é resgatar, é libertar, é livrar aqueles que estavam debaixo da lei, porque nenhum conseguiu cumprir a lei. E se não conseguisse cumprir a lei, não teriam as promessas que a lei apresenta, porque deveria cumprir, porque na lei diz, faze isto e viverás. Já na graça está dito, crê e será salvo. Então não é por fazer, é por crer. Então aqui diz que ele veio para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Por que receber a adoção de filhos? Porque como filhos de Deus nós perdemos aquela identidade espiritual de comunhão com Deus e passamos a desfrutar somente a filiação como filhos de Deus por criação. Filhos de Deus por criação são todos aqueles que vieram ao mundo. Todos eles são filhos de Deus por criação. Tornaram-se indignos da comunhão com Deus por conta do pecado, mas através de Jesus, que veio na plenitude dos tempos, para cumprir o plano e o propósito de Deus, a grande salvação que ele levantou na casa de Davi, a bem-aventurada esperança que esta graça, ao manifestar-se, trouxe conhecimento da salvação a todos os homens, e então agora, pela salvação, nós recebemos o direito, por Jesus, de sermos adotados na família divina, de sermos filhos de Deus, não somente por criação, mas de sermos também filhos de Deus por redenção, através do sacrifício que Jesus realizou. Então, Jesus veio na plenitude dos tempos, no dia estabelecido por Deus. Cumpriu o plano e o propósito de Deus. Ao cumprir e entregar a sua vida em sacrifício a Deus, ele voltou para o seu lugar de onde tinha vindo. Ele voltou para a presença do Pai. Está à direita do trono de Deus. E de lá ele agora intercede a nosso favor. Mas Deus também, ao cumprir esta etapa, na plenitude dos tempos, de enviar o seu Filho para Salvador da humanidade, ele determinou também que haverá um dia no futuro que está já determinado e estabelecido por Deus. Nós não sabemos qual dia, qual ano, qual mês, mas isto não compete a nós, compete a Deus. E Paulo também deixou registrado em Atos, no capítulo 17, os versículos 30 e 31, onde está escrito o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Por quê? Porquanto tem determinado um dia. Tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Quem é este varão que Deus destinou para julgar o mundo? O seu Filho Jesus, que se fez carne, habitou entre nós, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus, está à direita de Deus, mas um dia virá para levar aqueles que nele creram para a salvação, para a presença de Deus.
e virá neste dia determinado por Deus para julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então veja que as coisas de Deus cumprem-se no plano estabelecido por Deus. Então nada foge o controle de Deus. Nós, às vezes, não temos controle sobre o que fazer ou o que não fazer. Às vezes as pessoas deixam se levar por algumas influências e por algumas amizades que o desviam do propósito de Deus. Mas o nosso Deus não é assim. As coisas de Deus são, como eu disse a princípio, são ordeiras e elas se cumprem dentro do seu comando. Assim como Deus determinou um dia, na plenitude dos tempos, para trazer o seu Filho à Terra, cumprir o seu plano, colocar à disposição da humanidade, agora, completo esta parte, Deus determina um outro dia em que vai chamar todos à responsabilidade para serem julgados. E quem vai julgá-los é Jesus. Porque a Bíblia diz, Deus deu ao Filho todo o juízo. E ele então será um juiz que vai julgar a cada um de acordo com o que estiver escrito nos livros, seja no livro da vida, seja no livro das obras. O Senhor Jesus será juiz. Mas observe, tudo cumpre um propósito de Deus. Tem o dia certo, tem a hora certa, tem o lugar certo para as coisas acontecerem. Assim como teve para Jesus. O tempo de nascer, o lugar de nascer e o que fazer. Ele cumpriu tudo isto. E, portanto, eu e você estamos hoje salvos, libertos e transformados, porque Jesus cumpriu o que o Pai lhe determinou. E a bênção da plenitude dos tempos foi o nascimento de Jesus, com a existência humana de Jesus, para identificar-se conosco, sentir as nossas dores, ter o desejo de assumir as nossas culpas e ter o preço a ser oferecido a Deus, que foi o seu sangue precioso, incontaminável, incorruptível, ofereceu-se a Deus e foi aceito. E, portanto, através agora de Jesus, o varão que Deus destinou, nós somos salvos e libertos e proclamamos isto aos quatro cantos da terra. Que hoje, salvos e libertos por Jesus, nós o adoramos, o bendizemos e o glorificamos. Portanto, lembre-se que tudo de Deus realiza-se no tempo certo. Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Deus age sempre no momento certo. Que nós possamos entender isto e glorificar a Deus, que temos sido o alvo da bênção de Deus. O que Deus prometeu incluía a mim, a você, a cada um de nós, a todos nós, para estarmos dentro do plano e do propósito da salvação. Uma pena que muitos fecham os ouvidos, os olhos e o coração e seguem o seu caminho moribundo por este mundo de tristeza e destruição. Mas quem reconhece em Jesus o Senhor e o Salvador são libertos e transformados e vão morar com Ele por toda a eternidade. Então aqui está a nossa reflexão. Lembre-se, Deus enviou o seu Filho, homem, nascido de mulher. Só a mulher tem o poder de gerar filhos. Então, Deus escolheu uma virgem, uma jovem virgem, nela gerou o seu filho e ele nasceu de mulher. E, portanto, as pessoas o reconheceram quem ele era, quem ele é e quem continua a ser. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo. Não teve nenhuma mudança de comportamento. Ele continua sendo o mesmo. Portanto, sigamos agradecidos a Deus por esta tão grande bênção. Querendo Deus, amanhã retornaremos